Você já reparou em pequenos sinais que o universo te dá? É igual hoje. Eu queria gravar o vídeo em um ângulo diferente, mas praticamente todos os meus vídeos que eu gravei estão nesse ângulo. E você já ouviu aquela expressão, não mexe em time que tá ganhando? Às vezes é isso. Às vezes Deus dá esses pequenos sinais de universo. Ai, Gi, mas é um cenário. Não sei, para Deus nada é impossível. Eu tô lendo exatamente esse livro e um outro. Eu vou intercalando loucuras da minha cabeça, TDAH, vamos entender. E esse livro fala de sinais. E nele, é, fala assim, a primeira parte, assim, já quando começa, que tem uma mulher no hospital, né? E ela perdeu o filho dela nesse mesmo hospital e o marido dela tá internado, passando por uma cirurgia, e ela pede um sinal do filho dela. E nisso vem um sinal para ela. Só que a gente tem que prestar atenção. É igual agora. É, eu tava tentando gravar o vídeo de várias formas e não ia. Colocava tripé caía de um lado, a câmera não ficava boa do outro. Então, às vezes, é pequenos sinais que a gente precisa prestar atenção, é algumas coisas que a gente precisa entender, alguns pequenos chamados para a gente seguir. Ai, Gi, mas o que que isso quer dizer? Agora eu não tô entendendo. Eu só sei que não é para fazer. Você já viu aquela história de tipo assim, você tem compromisso e você se atrasa? Às vezes é Deus te fazendo algum livramento. E é exatamente isso. Já aconteceu inúmeras vezes de, tipo assim, eu estar no horário contado, acontecer alguma coisa, eu errar o caminho, eu desviar, eu esquecer, ter que voltar alguma coisa e eu passar pelo lugar e tinha acidente. Já aconteceu várias vezes com isso. Ou se não, o pneu do meu carro furar e eu ter que chegar atrasado e eu não participar de reuniões que, se eu participasse, acabaria com o meu dia. Depois que você começa a praticar a lei da atração, prestar atenção no universo, se desenvolver, parar para prestar atenção nas coisinhas, você domina tal coisas que você não fazia ideia. E essas pequenas coisas assim mudam totalmente a sua vida, porque você começa a prestar mais atenção em pequenos coisas, em pequenos gestos, em pequenas formas que as pessoas nos tratam, pequenas coisas que vai acontecer no dia a dia e você começa a entender muito mais coisas, tipo o quê? Pessoas que não gostam de você, pessoas que te desejam seu mal, lugares que você não tem que frequentar, energias que te fazem mal. Então sua vida muda totalmente. E a gente precisa prestar atenção. É igual eu vou casar, tô noiva. E quando a gente ficou, o meu namorado, noivo atual, me pediu em casamento, na hora a gente já abriu a agenda do celular e já viu uma data. Eu não falei nada pra ele, mas sabe quando você sente que não é pra ser aquele dia? Mas daí, beleza, ele queria essa data. Eu falei, vida que segue, vamos, só vamos. Fomos conversar no salão que a gente queria o casamento. Não tinha data. Não tinha aquela data. Aí a gente foi na cerimonialista, ela tinha. Nisso ela já falou, Gi, vai na igreja. Vai na igreja, vai lá ver. Não tinha mais a data. Não, eu peguei e falei, amor, não é pra gente casar nesse dia. Ele, não, também tô achando. Não é pra casar nesse dia. Ah, mas por quê? Porque vocês iam, não vai dar certo o casamento? Não, não é isso. Às vezes pessoas não iam poder vir, o dia não ia estar um dia de sol, um dia legal. Às vezes não era nossa data, às vezes não era pra ser aquela energia nossa. Era pra esperar mais um pouco. Aí a gente mudou. E tá tudo bem, gente. Quando a gente aprende a lidar com essas coisas, tá tudo bem. Quando a gente aprende a entender que a gente pode pedir, a gente tem que desejar, a gente tem que entender o que a gente merece, o que a gente quer, mas a gente precisa entender que não é da nossa forma, e sim da forma de Deus, tudo flui perfeitamente. Então a gente precisa entender os sinais, e a gente precisa prestar atenção. A gente precisa acalmar. E é muito louco isso, porque eu sou uma pessoa totalmente agitada, eu tenho TDAH, eu começo a fazer uma coisa, paro para outra. Mas quando você começa a prestar atenção nessas pequenas coisinhas, tudo muda, tudo muda, tudo muda mesmo. E é igual eu falo, é igual eu já fazia muito isso, eu fiz um curso de inteligência emocional que sempre fala isso. Para, dá um passo para trás e analisa o seu ambiente.
Não importa onde que eu vou, não importa onde que eu estou. Aconteceu qualquer coisa, eu paro, dou esse passo para trás, eu olho todo o ambiente, tudo que tá acontecendo e vejo. Às vezes meu noivo fala assim: "Ai, amor, você tá aí, vem aqui com a gente, não sei o que lá, não sei o que lá". Gente, eu tenho meus 5 minutos que eu preciso parar, ficar no meu cantinho, analisar o ambiente, entender o que tá acontecendo e daí eu volto. Eu preciso, é algo meu, é uma forma que eu aprendi de me conectar, de estar num lugar, de entender o ambiente, de ver quem às vezes precisa de mim. Quando a gente começa a se desenvolver, né, espiritualmente, se fortalecer na nossa fé, tudo, a gente começa a entender aonde que a gente precisa estar, nos lugares que a gente precisa estar. E isso é muito louco, porque às vezes tem pessoas que só quer conversar com a gente, que quer estar 5 minutos com a gente, só a gente escutando, e ela precisa conversar com alguém de confiança. E quando eu dou esse passo para trás, eu olho, às vezes eu tô numa festa, num churrasco, tudo. Sempre quando eu dou esse passo para trás, eu olho e eu volto, eu nem preciso ir até a pessoa vem até mim conversar. Às vezes ela só quer ter 5 minutos de carinho, de conforto, de ver que você tá se portando com ela. E às vezes é pessoas que eu nunca conversei na vida. E eu sei que eu mudei a vida dessa pessoa, não mudei a vida, né? Mas ela precisava desse carinho todo. Então, começa a fazer isso. Começa a prestar atenção em pequenos sinais do universo. É um beija-flor que entra dando boas notícias. É um raio de sol diferente que entra. É algo que você vê no chão. É uma borboleta que passa. Então, para prestar atenção nas coisas. E quando a gente para prestar atenção, a gente começa a ver tantas coisas maravilhosas que tem no nosso dia a dia, coisas simples, mas que a gente nem nota e fazem tanta diferença, traz tanta calmaria pra gente que é maravilhoso.